Quando você pensa no Japão, o que surge na sua mente? Talvez sejam os belos templos, as cerejeiras em flor ou as cidades que parecem cenários de filmes futuristas. É um país onde a perfeição parece estar presente em cada detalhe, seja na tecnologia de ponta ou na disciplina cultural. Mas será que essa imagem idealizada reflete a realidade para todos? Por trás do brilho dos letreiros de Tóquio e da eficiência impecável das grandes corporações, existe um lado menos conhecido do Japão. Um lado onde a pobreza é real, bairros inteiros vivem à margem da sociedade e milhares lutam diariamente para sobreviver. Você sabia, por exemplo, que muitos idosos cometem pequenos delitos apenas para serem presos e garantir comida e abrigo? Hoje, vamos explorar aquilo que os guias turísticos não mostram: o impacto da desigualdade em um dos países mais ricos do mundo. Primeira, localização e diversidade geográfica. O Japão é um lugar único, onde modernidade e tradição coexistem de maneira fascinante. De um lado, estão cidades futuristas, cheias de arranha-céus e luzes neon. Do outro, templos históricos rodeados por cerejeiras e paisagens de tirar o fôlego. Composto por mais de 6.000 ilhas, a nação concentra suas atividades em 4 principais: Honshu, Hokkaido, Kyushu e Shikoku. É incrível como o país consegue ser tão compacto e, ao mesmo tempo, tão diverso. Em um dia você pode atravessar as ruas movimentadas de Tóquio e, no outro, escalar o Monte Fuji ou relaxar em um onsen, as tradicionais fontes termais japonesas. Esse contraste também se reflete nas estações do ano, que transformam o cenário como se o país trocasse de rosto a cada poucos meses. Segunda história: um passado de transformação e resiliência. A trajetória do Japão é marcada por uma mistura de tradições milenares e mudanças radicais. Por séculos, o país foi governado por samurais sob o sistema de shogunato, onde disciplina e guerra moldaram a identidade nacional. Mas no século XIX, durante a restauração Meiji, o Japão abriu suas portas para o mundo, modernizando-se rapidamente e se transformando de uma sociedade feudal em uma potência industrial em poucas décadas. Esse avanço, no entanto, teve seu preço. Durante a Segunda Guerra Mundial, o país adotou uma expansão militar agressiva, que culminou nas bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, em 1945. Após a rendição, o Japão reconstruiu sua economia e adotou uma nova constituição voltada para a paz e o desenvolvimento. Em poucas décadas, tornou-se uma potência econômica, mas as sombras desse progresso permanecem. Desafios demográficos, envelhecimento da população e baixa natalidade. Embora o Japão seja conhecido por sua harmonia entre tecnologia e tradição, a demografia revela um problema crescente. A taxa de natalidade está tão baixa que algumas cidades enfrentam o risco de desaparecer, enquanto a população idosa cresce em ritmo acelerado. Atualmente, há mais fraldas vendidas para idosos do que para bebês. Cidades como Itino, onde o nascimento de uma criança é tratado como um evento histórico, ilustram essa crise. Para lidar com o silêncio das ruas, algumas comunidades criaram bonecos em tamanho real, representando cenas do cotidiano. Essa situação não afeta apenas a vida das cidades, mas também tem consequências profundas na economia, sobrecarregando os sistemas previdenciários e deixando os idosos em situações vulneráveis. Apesar da imagem de prosperidade, mais de 20 milhões de japoneses vivem abaixo da linha da pobreza. Mães solteiras e idosos são os mais afetados, com muitos idosos ainda precisando trabalhar em empregos temporários para sobreviver. Alguns chegam ao ponto de cometer pequenos crimes para garantir comida e abrigo na prisão. A falta de moradia é outro reflexo dessa desigualdade. Em Tóquio, estima-se que cerca de 1.700 pessoas vivam nas ruas, embora o número real possa ser muito maior. Além disso, há bairros marginalizados como Kamagasaki, em Osaka, e Sanya, em Tóquio, que abrigam trabalhadores idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade. O lado oculto do Japão. Esses bairros marginalizados, muitas vezes ignorados, são um reflexo de uma realidade que contrasta com a imagem de um Japão perfeito. Em Kamagasaki, cerca de 25.000 pessoas
vivem em condições precárias, enquanto Sanya carrega um passado doloroso de exclusão social. Apesar das dificuldades, essas comunidades mantêm um senso de solidariedade raro nas grandes cidades japonesas. Esse Japão invisível nos lembra que todo país, por mais desenvolvido que seja, enfrenta desafios sociais.